Olá, tudo bem? Como estamos, meus amigos, minhas amigas? Estamos de volta. Não fiquem com saudade de mim. Estou de volta, vou estar aqui sempre. Quando a gente voltar para a escola, vou estar lá também. Então, levante a mão para o céu, agradeça, porque hoje é o tema deles. Sabe quem? Olha a apostila que tu vai saber, pô. Olha a apostila que tu vai saber quem vem depois da Mesopotâmia. Os hebreus. Os hebreus. Galera, eu gosto muito de contar essas histórias, basicamente porque muitos de vocês já conhecem parte dessa história. Os hebreus, eles estão dentro da Bíblia. Na verdade, o povo hebreu, que ao longo dos séculos, dos milênios, vou usar milênio, tá? Ao longo dos milênios, ao longo do tempo, esses hebreus eles ganharam o nome de judeu, por causa do reino de Judá, o cativeiro da Babilônia, a aula que eu dei no finalzinho sobre a Mesopotâmia, lembra? Lembra? Usa a cabeça. Então, os hebreus, eles vão ser esse principal povo que a gente vai trocar ideia. Eu gosto de dar essa aula para você, especialmente para que você perceba qual é a relação que a história dos hebreus tem com o nosso mundo atualmente, o nosso mundo cristão, o nosso mundo ocidental. Tá assim, ó, juntinho. Assim como nós ainda temos a herança dos gregos e dos romanos antigos, nós, brasileiros, temos estrita relação com a história dos hebreus. Vou provar para você. Quem já abriu a Bíblia, sei que uns de vocês, o lado aqui da direita é tudo herege, o lado aqui da esquerda é tudo cristão. Já leu a Bíblia, já pegou, já passou do Gênesis, passou do Adão e da Eva. Quem pega a Bíblia sabe que os 5 primeiros livros, que se chama o Antigo Testamento, ele conta a parte dos hebreus de antigamente. Essa parte do Antigo Testamento representa para os hebreus, para os judeus, o livro sagrado deles. Vocês sabem? Se não sabem, saibam agora. Vocês sabem que o judaísmo é uma das 3 religiões monoteístas do planeta Terra? Sabe? Quais são as outras 3, além do judaísmo, que acredita em um Deus monoteísta? Isqueiro? Isometria ou islamismo? Muito bem, acertou. E o cristiano? Cristiana ou cristianismo? Olha isso. Judaísmo, islamismo e cristianismo são as 3 religiões monoteístas que existem ainda hoje. E, por sinal, o cristianismo e o islamismo, elas são as religiões com maior número de adeptos. Então, bota no coração. A Torá, ou Pentateuco, é a mesma coisa, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E a Torá, em si, é o livro sagrado dos judeus. E isso influenciou em você, cristão. Tanto que conforme eu for falando aqui as histórias, vocês já vão conseguir identificar uma série de características. Você já tem que saber, já tem que botar no coração que os hebreus, eles fazem parte daqueles povos que nós estamos estudando desde o 2º capítulo, desde os egípcios. Vocês já perceberam, lendo a Bíblia, que a história dos hebreus foi sim relacionada com a história dos povos mesopotâmicos, com os egípcios, com os filisteus, cananeus. E que, por sinal, esses nomes dos povos, eles são vários, são tantos, que eu fiz uma listinha aqui para vocês, eu vou colar, tá? Olha só os nomes de alguns povos vizinhos dos hebreus lá na tal Terra Prometida. Os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Arameus, Amateus, e eu só não escrevi mais porque eu fiquei com preguiça. Mas esses são povos todos que são citados na Bíblia. Os povos daquela região, que eu vou mostrar aqui para você já. Os povos daquela região, que onde hoje é o Estado, país Israel, esses povos, eles, segundo a história, segundo a mitologia, todos eles são descendentes dos filhos de Noé. Você lembra do dilúvio que ia acabar com a cidade e Deus avisou para uma pessoa para salvar sua família e os animais? Lembra? Não, dessa vez não é o Utnapishtim.
Dessa vez é o Noé mesmo. Lembra do Utnapishtim? Espero que sim. Epopeia de Gilgamesh. Última aula. Então volta para lá se der, hein? Aqui é o Noé de verdade. Então, a história que conta do surgimento desses povos, de todos esses jebuseus, arameus, arveus e de tantos outros povos, como os hebreus, como os assírios, os caldeus, os árabes, todos eles também são descendentes de filhos de Noé. Então, a Bíblia ela já trabalha sobre esse ponto de vista. Depois do dilúvio, a Arca de Noé foi construída, tal, salvou a galera, mas o mundo foi povoado novamente por descendentes dos filhos de Noé. Então esses povos estão dentro da Bíblia e eu estou te provando isso mais uma vez. Tá bom pra você? Os hebreus, lá no iniciozinho, por volta de 2000 e cadinho antes de Cristo, fala uma coisa, as datas não são certas, elas são muito imprecisas, então a gente vai sempre falar por volta de... Então você consegue, se pesquisar na internet, você consegue achar sites e livros que falam por volta de 2800 a.C. a 2000 a.C. Pô, 800 anos. Então, você vê como é que as coisas não são precisas na história dos hebreus e na história de outros povos antigos que a gente está estudando, tá? Então, por volta de 2000 a.C., os hebreus eles eram um povo nômade, pastor, e era um povo que vivia em suas famílias. Quando eu digo família, não é papai, mamãe, filhinha e filhinho. É papai, mamãe, 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 trocentos filhinhos, 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 depois os filhos dos filhos, os netos, 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 a família chegava a dezenas, a quase centenas de pessoas. Essa é a família dos hebreus. E eles vivem como um povo nômade, seminômade na verdade, tá? E lembra que eu afirmei que na Mesopotâmia existiram vários povos e somente alguns deles construíram impérios, mas que nenhum se chamou Império da Mesopotâmia? Um desses povos são os hebreus, cara. Acredita, pode acreditar. Tanto que ele, o cara, Deus, que para os judeus, os hebreus, é Javé, nesse momento na história ainda não sabem que é Javé não, só sabem que é o cara, tá? Nesse momento, Deus, ele se comunica diretamente com Abraão, o primeiro patriarca. Vou falar uma coisinha antes. A história dos hebreus ela é dividida em 3 fases. O período dos patriarcas, dos juízes e dos reis, da monarquia. Significa então que a história do hebreu, dos hebreus, é dividida em cada forma política. Vamos começar com a primeira, os patriarcas. E quem foi o primeiro patriarca? Abraão, ele mesmo. Abraão, então, ele, um patriarca famoso nos hebreus, pastor, seminômade, ele, uma bela noite, dormiu no deserto, né? Pô, Mesopotâmia é deserto. Lá na cidade de Ur, tá? Na beiradinha, assim, eles não moravam dentro da cidade não, fora da cidade, na região. Aí ali, Abraão dormindo, ele, junto com a Sara, tá aqui a Sara é a esposa dele. Abraão tá aqui dormindo, a Sara do lado, ele só ouve assim: Abraão. Abraão. Sara, para de imitar a voz de homem, Sara. Aí a Sara, que isso? O que foi? Aí ele repara, caraca, não é a Sara. Vou dormir. Aí, bum. Quando ele fecha os olhos, aí Deus consegue se comunicar diretamente com ele e fala assim: Abraão, você, o líder dos hebreus, você, o grande patriarca, você, o esposinho da Sara, Abraão, você tem a missão do primeiro patriarca, que é liderar o seu povo até a terra prometida. Que terra prometida é essa? Hoje a gente fala, Canaã, Palestina, hoje Israel. Mas não dá para saber se a terra prometida era mesmo a Canaã. Mas de fato, Abraão liderou esse povo seminômade, os hebreus, em direção a Canaã, a terra dos cananeus, onde hoje é a Palestina, onde hoje é Israel. Sendo que essa viagem ela não foi muito rápida, tá? Eles foram seguindo em direção ao norte. Olha o mapa aí.
eles foram seguindo em direção ao norte, beirando o rio Eufrates. Quando chegaram lá no norte, na terra dos assírios, eles, opa, perto de Assíria não, Assíria arranca o olho, então vamos descer para o sul de novo. Aí ele contornou, foi para o oeste e depois para o sul. Quando ele passa pelo sul, ele passa por todo o território do Vale do Rio Jordão, que é onde tem vários e vários povos, mas ele passa direto, passa batido, liberando. Quando ele, ao sul, vira de novo, ele entra no delta do rio Nilo, lá no Egito. Ele falou, opa, não é aqui mesmo, então volta, galera. Aí ele volta pelo Vale do Rio Jordão. Aí eles resolvem que, não, acho que aqui tá bom, aqui deve ser a terra prometida, Canaã. Sendo que qual é o problema de Canaã? Qual é o problema da terra prometida? Nesse momento, ela tinha sido prometida para vários outros povos. Esse território do tal Crescente Fértil é um território povoado por muitos povos diferentes. Povos sedentarizados, povos nômades e povos seminômades como os hebreus. Tranquilo? Então eles se estabelecem ali. Esse período do patriarca é um período muito relativamente curto, basicamente porque os patriarcas eles acabam perdendo toda a sua essência quando eles vão lá para o Egito. Mas aí, professor, o que eles vão fazer no Egito? Tá preparado? Segura essa então. É mais ou menos assim. O tempo que eles conviveram com outros povos, como se fixaram ali no Vale do Rio Jordão, que é um rio sensacional, lindo demais, e é numa região desértica. Sendo que o tempo que eles passaram por ali, mais ou menos 100 e poucos anos, eles começaram a perceber que a vida estava ficando cada vez mais difícil novamente. Então o que eles resolvem fazer? Pô, vamos migrar. Mas não foi assim, tipo, vamos migrar, vamos lá para o Egito. Não. Olha essa história aqui. Jacó, conhece Jacó? Um dos filhos de Abraão? Então é ele. Jacó, ele era um moço que tinha várias esposas. Tinha filho pra caramba. Mas um desses filhos, José, ele era um filho muito adorado. Repara, enquanto ele sacaneava os outros filhos, ele, tratava José a pão de ló. Dava aquele leite com manga, aquele Nestonzinho pra ele todo dia. Falava, não vai trabalhar não. Fica aqui estudando. Tanto que falavam que a mão dele não tinha nem calo. A mão dele era de uma mão macia. Era um moço bonito, segundo a Bíblia, tá? Era um moço bonito, gentil, inteligente. E era o preferido de Jacó. E a mãe do José era também a esposa preferida de Jacó. Os filhos dos outros filhos, irmão do José, ficavam iradíssimos com isso. E eles tentam tramar um golpe com José. O que José faz? José mete o pé. Gostou da rima, né? Vou fazer mais. José mete o pé dali e ele começa a tentar buscar a vida dele em outros lugares. Mas dizem as más línguas de que ele foi comprado como escravo. Quando ele foi comprado como escravo, a esposa de seu dono, ela era mó taradona. Ela queria se deitar com José. Mas José é um moço iluminado por Deus, né? Ele fala, não, sou fiel a Deus, sai. Aí saiu correndo. Dizem que ele saiu correndo mesmo, deixou a camisa na mão da mulher. Mas depois de um tempo, ele foi preso. Tranquilo? Tá pegando aí? Tá pegando a ideia, né? O tempo tá passando, deixa o tempo pra lá, vamos seguir. Ele foi preso ali naquela região mesmo, do Egito. Sendo que dentro da cadeia ele nunca perdeu a fé, ele estava sempre otimista com as coisas. E ele tinha um dom de interpretar sonhos. Quando ele interpreta um sonho do faraó, e também de outras pessoas, já estava famoso de interpretações, tá? Mas quando ele interpreta o sonho do faraó, o faraó ele olha assim, mano, tu é brabo mesmo, hein, cara? Olha, você não precisa nem ter as suas aptidões de governante. Esse seu dom já mostra como você é apto para tudo. Toma aqui um anelzinho que representa que agora você é um dos governadores do Egito. A resposta é óbvia.
Não poderia haver um homem melhor para esse cargo do que este homem. Podemos encontrar alguém dotado com o Espírito de Deus, como ele é? O maluco, hebreu, seminômade, filho de Jacó, saiu de lá fugido, foi preso e depois ele virou governador no Egito. Qual é a parte estranha dessa história? A parte estranha dessa história é um estrangeiro, ex-presidiário, virar governador de um dos maiores impérios daquela época. Aquela região do Crescente Fértil tinha os maiores impérios da época, tá bom? O comércio rolava, a porrada estancava, era uma coisa muito doida, era mó Babilônia. Então, o que acontece de fato então para José, o estrangeiro, virar governante? Aí que tá. Nesse período, onde José estava lá no Egito, ele era um período onde o poder do faraó, o poder do Egito estava descentralizado. Tinha faraó, tinha um governante, mas ele estava muito enfraquecido, porque foi um momento onde os Ixos, Ixo é um povo semita igual aos árabes, igual aos hebreus. Os Ixos, eles invadiram o Egito e começaram a governar o Egito. Mas dizem, vai saber, né? Dizem que os Ixos governaram em conjunto com os egípcios. Então isso gerou uma fragmentação do poder, um enfraquecimento no poder do Egito, do faraó. É essa a explicação do porquê que José virou governante de lá. O território estava fragmentado com poder. Os Ixos, eles são um povo semita, assim como José é hebreu e é um povo, faz parte do povo semita. Aí qual que é o esquema? José, ele ainda se comunicava com a família. A família dele tinha mais ou menos quase 100 pessoas, tá? Era desde o pai a todos os filhos, a todas as esposas, todos os netos, todos os bisnetos, a todo mundo. Uma coisa que eu não falei, hebreu, eles viviam mais de 100 anos, tá? Não sei porquê, mas eles viviam dezenas e dezenas e dezenas de anos. Aí José, ele fala assim, papai, saia desse sofrimento, por favor, papai. Venha para cá. O Egito é a terra perfeita para nossos filhos. É a terra perfeita para meus irmãos e minhas mães. Papai, venha. E não é que Jacó, ele liderou um grupo de hebreus, que era a família dele, em direção ao Egito? Dizem que foi todo o povo hebreu, assim como dizem que foi a família do Jacó, do José apenas. As fontes históricas, incluindo a Bíblia, que é uma importante fonte histórica desse povo, mas as fontes egípcias, mesopotâmicas, fenícias, gregas, todas elas contam alguma coisa sobre os hebreus, mas elas são incertas demais. Cada uma fala uma coisa, então a gente precisa escolher em uma história para focar. Eu escolhi essa, tá? Então vem a família de Jacó, José, governador, tá aquela festança do caramba, felicidade, e os egípcios estão lá embaixo, os Ixos estão aqui, mas os egípcios, que não estavam gostando do domínio dos Ixos, eles resolveram reagir. Montaram um exército de 480 mil homens para expulsar os Ixos. E expulsaram. Tem noção que eles negociaram um acordo de paz falando assim, ó, mete o pé que a gente não mata ninguém. E rolou. Pô, será mesmo que não teve guerra? Um povo que dominava outro povo foi retirado por meio de um acordo pacífico, mesmo os egípcios tendo 480 mil homens? É incerto, né? Mas acredita, fala que aconteceu, aconteceu. Bota aqui, ó, a mão no coração, fé em Deus e vai. Aí quando eles foram expulsos, aí que começa a brincadeira, né? Vou falar uma coisa, os hebreus, eles são o grande saco de pancada da Idade Antiga. O próprio local que eles moravam já explicava a intensa relação com outros povos. O local ali no Vale do Rio Jordão era um centro de passagem sul-norte, sul-norte, né? Sul-norte, norte-sul, da Mesopotâmia para o Mar Mediterrâneo, do Mediterrâneo para a Mesopotâmia, era um lugar de passagem, tipo uma passarela. E isso explica um pouco porque eles tiveram tantas relações e relações de opressão com os hebreus. Mas no Egito, foi esse caso que eu contei.
e ali começa a escravidão do Egito. Por dois motivos. Explicam que os hebreus foram escravizados, primeiro, porque apoiaram o poder dos íxios, o poder dos invasores. E segundo, porque eles eram monoteístas. O único povo monoteísta de todo esse território são os hebreus. Acreditavam em um Deus uno, onipotente, todo-poderoso, um Deus fiel, um Deus que gosta de pregar a moral, a ética. Tanto que alguns chamam de monoteísmo ético. Essa história da religião impondo uma moral e uma ética no indivíduo. Tá? E começa a escravidão. Sendo que, ao longo dos 400 anos, mais ou menos 400 anos de cativeiro lá no Egito, os hebreus eles começam a procriar muito. Procria, filho para lá, lepo para cá. Aí chega uma ordem do faraó que ele fala: olha só, se nós deixarmos esse povo crescer mais, eles vão nos dominar. Então, a partir desse momento, nenhum filho recém-nascido viverá, dos hebreus. Aí todos os bebês que nasciam eram mortos, menos um. A mamãe de Moisés conseguiu esconder tudo e botar o filhinho num cesto no rio. Aí ele falou assim: ô irmã do Moisés, segue rio abaixo o cesto, hein? Olha o que rolou. Aí o bebê foi levado pelas águas. A irmã do Moisés, assim, correndo pra caramba, indo de lado, assim, do rio. Aí quando viu que o cesto parou em um lugar e uma moça achou, ela foi, chegou junto, falando assim: pô, caraca, você achou um bebê, que bebê bonitinho, que legal. Pô, você quer que eu ache alguém pra amamentar ele? Aí a moça, que era filha do faraó, falou assim: óbvio, que hora que eu quero? Meu peito tá seco. Aí quem que a irmã do Moisés leva? A própria mãe do Moisés. Olha só que história maneira. Mas mesmo assim, ele é criado no palácio, ele é criado como um nobre, como um descendente, um parente do faraó. Ele vai crescendo e já numa fase mais antiga, mais velhinho, ele dando um rolezinho, ele acaba vendo um soldado espancando um hebreu, escravo hebreu, vendo a porrada no cara, tal, descendo-lhe sacode. Mas Moisés fica tão pistola, que mata o soldado. Quando ele mata o soldado, ele fica com tanto medo que ele foge. Ele abandona toda aquela vida dele de rico, de riquinho, paparicado, de viver no luxo. Ele foge. Ele foi para uma cidade chamada Maim, que é mais ou menos perto do Egito, mas mais para o lado da Península Arábica, que é do outro lado do Mar Morto, tá? Ali, ele viveu por muito tempo mesmo. Muito tempo. Tanto que ele só liderou o povo hebreu no Êxodo, que é aquela grande fuga dos escravos hebreus em direção à Terra Santa, quando ele tinha 80 anos. 80 anos. Esse é um exemplo de como que esses caras vivem por muito tempo mesmo. E nessa cidade, ele começa a ser pastor, igual seus antepassados, os hebreus. E ele tem contato com uma energia, uma força que não aparecia com tanta frequência desde Abraão. E essa força é ele, o cara, Deus. Quando ele fala: Moisés, Moisés estava numa montanha que tem uma gruta assim, né? Ele, porra, de onde está vindo essa voz? Ele entrou na gruta e viu que a gruta estava iluminada. Ali, Deus falou inclusive seu nome, falou: meu nome é Javé, Deus dos seus antepassados, Deus dos seus ancestrais. Eu me comuniquei com Abraão para levar o seu povo à terra prometida. Agora é você que liderará o seu povo para voltar à terra prometida, Moisés. Moisés já com 80 anos, mas pô, corpinho de 20, carinha de 30 e mente de 13. Moisés, com aquela energia toda, empolgação, aderiu à palavra de Deus e conseguiu libertar o povo. Mas aí que tá. Como que tantos escravos conseguiram fugir ao mesmo tempo? As histórias são incertas, mas provavelmente a da Bíblia, que afirma que foram cerca de 2 milhões de escravos que fugiram, ela pode estar um pouco exagerada. Não que a Bíblia seja errada. A Bíblia ela é uma fonte histórica linda, mas como historiador,
como estudante de história, a gente tem que sempre analisar as várias fontes. E se você souber que a população mundial na época era de cerca de 70 milhões e que 2 milhões fugiram ao mesmo tempo, é um número muito intenso, muito forte, e que não tem nos vestígios, nos registros egípcios, não tem nenhum resquício dessa fuga, também é uma coisa a se suspeitar, botar um pé atrás. Dizem que é porque os egípcios não queriam passar vergonha de contar isso, mas foi o que aconteceu. O êxodo, ele passou pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho, naquela época, ele estava com um nível baixíssimo por um problema climático bizarro que estava afetando todo mundo. Por isso, talvez, que os hebreus falaram: Deus abriu o Mar Vermelho para Moisés e os hebreus passarem. Talvez seja por isso. Mas eles passam de fato pelo Mar Vermelho. Eles sobem ao Monte Sinai. Quando eles sobem ao Monte Sinai, é onde Deus se comunica novamente com Moisés para entregar as placas dos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos conteriam as leis morais e éticas para cada hebreu. Aí ele tem aquelas coisas, né, de não matarás, não roubarás, respeitarás o pai e a mãe, não serás talarico. Sabe o que é talarico, né, seu fura-olho? E por aí vai. Essas leis, elas passaram a ser uma das principais bases éticas do povo hebreu. Deu certo? Deu. Moisés desceu o morro, mas quando ele desceu o morro, ele ficou sabendo que muitos que estavam seguindo ele já estavam desacreditando de Deus. Estava todo mundo morrendo de sede no deserto. Você fica desesperado, você fica maluco. Você começa a acreditar até em um bezerro de ouro para ser adorado como Deus. Aí Deus falou assim: Moisés, quer dar água para a galera? Pega teu cajado, bate uma vez nessa pedra. Aí Moisés, o que ele faz? Bate uma vez. Mas aí, porra, cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Ele foi, bateu outra vez. Quando ele bateu outra vez, aí Deus puniu ele. Falou assim: Moisés, você é um infiel. Vacilou. Falei para bater uma vez, tu bateu duas. Agora, só de sacanagem, você não vai ver a terra prometida. Tu vai guiar os caras até lá, mas quando chegar lá, tu não vai entrar. E foi o que aconteceu. O resto da história, que é a partir das outras fases, a dos juízes, a dos monarcas, e contar a história do cisma de Israel e da diáspora dos hebreus, é o que falta para a gente complementar esse iniciozinho. Mas essa aula acho que já foi fundamental para dar uma introdução da importância dos povos e da história hebraica para a gente hoje em dia, e algumas características básicas desse povo. Tranquilo? Beleza? Show? Até mais.